como Davi diz quando o filho dele, recém-nascido, faleceu, logo faleceu após seu nascimento, né? Ele ficou em jejum, em oração por 7 dias, mas quando o neném morrer, ele se levantou e disse, né? Agora essa criança não vai voltar para mim, mas eu posso ir encontrar a criança, né? Oi, gente, tudo bem com você? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves. Nós estamos começando mais uma edição especial do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito especial, e certamente você já o experimentou ou ainda vai experimentá-lo. Hoje nós vamos falar sobre luto. E está aqui comigo o Marcos Sacramento. O Marcos é radialista e capelão social. Marcos, tudo bem com você? Ô Raimundo Alves, meus amigos ligados aqui no nosso podcast Conexões, Temas da Vida, como sempre é um grande prazer, uma honra poder estar com vocês, ouvir os seus comentários, participar com os nossos queridos, as nossas queridas internautas, através aqui do YouTube, do nosso podcast. E esse tema luto, me parece, você já deu aí uma pequena prévia, todos nós estamos passando ou vamos passar de uma maneira ou de outra pelo luto. Saber lidar com o luto e também entender e interpretar que o luto, talvez na mente, na cabeça das pessoas, o luto é apenas a perda, ou perda de pessoas e uma pessoa querida. Mas me parece que o luto vai muito mais, vai além de uma perda afetiva de uma pessoa ou até mesmo de um pet, né? Hoje em dia as pessoas também sofrem muito devido à questão do pet. Então, hoje vamos juntos trabalhar esse tema, claro, não trazendo a receita, porque a receita é você, internauta, deixando seus comentários, participando conosco. E hoje, para enriquecer o nosso podcast, o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, vai participar conosco, vai trabalhar essa ideia fundamental, o que a Bíblia diz, né, ao final aqui do nosso bate-papo, no podcast, o professor Forrest Gates, ele vai fazer a aplicação bíblica e me parece que a Bíblia tem muitos pontos. A Bíblia aborda de uma maneira profunda essa questão da morte. Então, eu já estou ansioso, né, para ouvir a aplicação bíblica através do professor Forrest Gates. Professor Forrest Gates, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Raimundo. É um prazer de estar aqui com vocês mais uma vez. Esse podcast é um show, né? É uma delícia, né? É algo prático, interessante e passa muito rápido. O tempo voa quando estou assistindo e obrigado e parabéns para vocês. Esse tema luto mexe contigo, ô professor? Sim, eu já perdi meus pais, né? Claro, os avós e tudo, meu irmão, mas eu trabalho com a igreja como ministro de famílias, né? Semana passada nós tivemos 6 falecimentos na congregação, né? A congregação, quase 300 membros, né? Então tem muitas pessoas e membros de família, mas sempre estou trabalhando com pessoas lutando com o luto, a perda de um ente querido, né? Então, daqui a pouquinho nós queremos ouvi-lo para fazer a aplicação bíblica. Com certeza vai ser muito importante para nós. Então, aguarda. Você, meu amigo, você, minha amiga, fique ligado, fique atento. Daqui a pouquinho, viu? Um grande abraço, professor Forrest Gates. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho ele vai trazer a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz. Eu e o Raimundo vamos conversar aqui e hoje o divã do psicanalista vai funcionar, né? Porque o Raimundo também serve como psicanalista, é poeta, é comandante, e ele vai estar, com certeza, trabalhando essa ideia também como psicanalista. Saber, o Raimundo, saber reagir ao luto de uma forma que não prolongue
que não intensifique ou mesmo rejeite a dor, deve ser algo realmente muito complicado. É muito difícil a gente trabalhar as nossas emoções e sentimentos. Porque quando nós estamos falando de luto, nós estamos falando de sentimentos, de emoções. E qual é o tempo? Existe um tempo, nós vamos conversar sobre isso, existe um tempo para poder lidar com o luto. São pontos importantes que eu e você, nós vamos estar conversando contigo através do podcast Conexões Temas da Vida. Você que ainda não nos conhece, não teve oportunidade de visitar o nosso canal exclusivo lá no YouTube, por favor, nos conheça, @Conexões Temas da Vida. Raimundo Alves. Pois é, Marcos, é um tema assim muito importante mesmo. Perguntas boas que você já levantou. Estou aqui assim pensando o que é que a gente pode dizer sobre um tema desse, Marcos, tão importante. Bom, que está sempre em voga. A gente está sempre envolvido com algum tipo de luto. E eu lembro, Marcos, que graças a Deus eu e minha família estamos sendo poupados de grandes lutos, grandes perdas, não é? Mas o último que nós sentimos, especialmente eu, foi o seguinte. Há algum tempo, uma cantora muito conhecida brasileira nossa acabou partindo de um acidente de avião aí no seu estado, Minas Gerais. Quando eu recebo a notícia, Marcos, foi um amigo meu, radialista, deu a notícia. E aí a primeira reação minha foi: isso não pode ser, esse avião não cai. Então, voltando à sua pergunta sobre como é que as pessoas reagem para não prolongar o tempo do luto, eis aí uma boa forma para a gente pensar um complexo mecanismo entra em ação quando a gente recebe esse tipo de informação, de notícia. Portanto, guarde isso, a gente vai falar sobre esses mecanismos ao longo desse nosso encontro. Marcos. São estágios, né? A gente ouve pelos especialistas, existem etapas que nós atravessamos, passamos pelo luto. Agora, o luto, me parece que o luto não está ligado apenas à perda física, afetiva de uma pessoa, ou seja, qualquer aquilo que é valioso para nós, que nós perdemos, que nós constatamos que por algum motivo não temos mais, pode nos levar ao luto. De repente, um desemprego, um fim de um relacionamento, por exemplo, pode motivar a pessoa a entrar num processo de luta, ou de luto, né, melhor dizendo, um sonho quebrado, né, uma frustração. E se você não souber lidar com esses sentimentos, também é uma espécie de luto, porque o luto, eu entendo, e talvez vamos ouvir o que o internauta entende, o que é luto para você, não é só a separação de uma pessoa que você ama, mas diversas situações na nossa vida que podem promover o luto, as perdas nas nossas vidas. E no divã do psicanalista com você, Raimundo, eu entendo que nós passamos por microlutos. Nós vamos passando ao longo da vida por pequenos lutos fragmentados, né? Microlutos são coisas, são decepções, são perdas, são sentimentos que vão mexendo com o nosso coração, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Claro é que quando aquele luto, quando aquela perda, vamos dizer assim, irreparável, né, em certo sentido, que as pessoas, aquela que é difícil você abrir mão, e você começou dizendo sobre isso aí. A primeira reação talvez é negar. Não, isso não é possível, isso não está acontecendo comigo. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Tipo o Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Não creio, não mesmo. Então, talvez até esse princípio, aquela pessoa que passa por uma perda pessoal muito forte e não tem contato com a pessoa, não participou do funeral e tal, talvez na hora não tenha um impacto muito grande, mas ao longo do tempo vem à tona, essa dor, ela surge, né? Então cada um lida de uma maneira com o luto, com as nossas perdas. Raimundo Alves, lembrando, daqui a pouco,
nós vamos convidar o professor Forrest Gates. O professor Forrest Gates, ele é conselheiro familiar, ele é teólogo, tem muita experiência. Eu acabei não perguntando ao professor Forrest Gates, ele morou no Brasil, ele é norte-americano, morou no Brasil muitos anos. Quantos anos ele morou no Brasil, né? Ele conhece bem o Brasil e hoje mora lá no Tennessee. Mas não vai faltar oportunidade, não. Raimundo Alves. Pois é, Marcos. Os pequenos lutos fazem parte realmente da nossa vida. E eles, apesar de pequenos, eles não são inofensivos. Eles precisam da devida atenção. E aí, Marcos, nessa linha, você pode pensar que tem os pequenos lutos que merecem a atenção, claro. Sim. E ainda tem o outro grupo que são os lutos não validados, ou seja, aqueles que eu não posso abrir para um amigo, para a família, que eu estou de luto por algo que me aconteceu porque não é validado. Por exemplo, você começou muito bem dizendo sobre o luto dos pets. Mas veja, essa coragem, esse espaço para dizer, Marcos, eu não estou bem, minha calopsita morreu, meu cachorrinho, esse espaço é novo, é recente. Portanto, muitos lutos não foram validados. Lutos de animalzinho que foram embora, mas aí não tinha espaço. Você tocou um ponto que me incomoda. É uma pergunta, é um sentimento da pessoa que está percebendo que o outro está em luto. Como abordar, né? Como dar o suporte, como ser sensível. Eu acho que é uma das maiores lutas que nós temos. As pessoas têm dificuldade, por exemplo, de ir num funeral, porque não sabem o que vão falar, né? Na verdade, a capelania, nós que atuamos na área da capelania, sempre falamos, a sua presença já diz tudo, um abraço diz muita coisa, não é verdade? Então você não tem que. Às vezes a gente vai escolher palavras, a gente até se complica um pouco, não é? Fala uma palavra que não é conveniente e tal. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro e respeitar. Eu acho que essa é uma linha tênue. Respeitar o luto do outro. Como respeitar, como manter uma distância sem estar longe, demonstrando que a sua compaixão, sem intrometer. Sabe, o Raimundo e amigos, queremos saber o que você pensa sobre isso. Você, internauta, por favor, lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida, deixa para nós seu comentário. Como é que você lida com o luto? Como é que você já passou pelo luto? Como foi o apoio dos familiares? Foi adequado? Ou como você apoia uma pessoa em luto? Ou quando uma pessoa perdeu um emprego, parece que o aposentado, a pessoa que está se preparando para se aposentar e aposenta, existe uma transição de luto, de adaptação, ou seja, tudo aquilo que sai da rotina pode nos levar, pode conduzir ao luto. Pois é verdade, Marcos. E veja, olha, não tem muito de fato assim a receita, né? Para a primeira pergunta, como é que a gente aborda? O que a gente diz? Olha, não tem muita receita. Varia muito assim da relação que você tem com essa pessoa, né? Do contexto, do ambiente, inclusive até da crença dessa pessoa. Né? Sim. Até a crença, claro. Né? E você tocou o respeito, sim. Você tocou também num ponto, Marcos, que é aquela ideia de o que dizer, se você esteve nos rituais que acompanham a morte, se essa pessoa para quem você pensa em dirigir palavras de conforto esteve ou não, participou ou não desses momentos que a gente chama de ritual. Se ela participou é uma coisa, se ela não participou é uma outra coisa. E isso vai, claro, também influenciar em relação à elaboração do luto, se ela participou ou não dos rituais. Um detalhe, a mulher, quando engravida, ela está num momento excepcional da vida dela, muito especial. Ela está gerando outra vida. São 9 meses. 9 meses cuidando, sonhando, acariciando, se preparando para o nascimento da criança.
Então tem toda essa preparação. Geralmente o pai também está junto ali, né, curtindo, dando aquele like devido àquela gestação. Hoje, com a medicina, com a condição mais moderna da medicina, pode facilitar em muito o pré-natal, evitar muitas doenças, né, que possam pré-existentes ou que possam surgir, né, a questão do pezinho da criança, aquela coisa toda, né? Ah, são, são várias opções que ajudam naquele momento tão importante. Agora, e para a morte, e para o problema? Não só para a morte física, para a separação, mas para as nossas perdas. Como é que nós nos preparamos? Para nascer são 9 meses. Apesar que as pessoas dizem, nós nascemos nu, é verdade. Mas existe uma preparação. Somos recebidos, né? Agora, e para a morte? Ou para as perdas, ficar desempregado, aposentar, uma enfermidade que pode bater na nossa porta, um sonho que infelizmente se fecha definitivamente. Ou seja, são situações de luto que podem surgir. E claro que o mais conhecido é o luto afetivo pela perda de um ente querido. Então, esse é o ponto. Viver essa vida, talvez, com certeza, o professor Forrest Gates, daqui a pouco, ele vai fazer a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre isso, essa questão da preparação do ser humano para a morte, né? No leito hospitalar, por exemplo, num leito de morte, o que será que passa pela cabeça daquele enfermo terminal, daquele doente terminal? Quais são os seus valores, não é? Então, talvez até naquele existe até um pré-luto pela sua própria perda, pela sua própria partida. E aí, no divã do psicanalista, meu comandante, você que é poeta, escritor e psicanalista, como lidar, né? Como prevenir? Porque fugir não tem como. É impossível fugir do luto. Podemos ignorar, procurar ser indiferentes, mas ele está guardadinho ali, as 7 chaves, e em determinado momento. Eu ouvi um depoimento, daqui a pouco eu estou passando a palavra para você, de uma pessoa que teve uma perda importante de um filho, e ela disse: Olha, eu não consigo. Já se passaram mais de 10 anos que meu filho partiu, e eu não consigo pensar, falar no nome dele, eu já vou às lágrimas. Ou seja, é um luto que se prolongou. Porque nós sabemos que existe uma média, né, de 3 anos, 2 anos, talvez. Não se pode colocar como algo matemático, mas vamos dizer aí até 2 anos, né, segundo a capelania, segundo outras áreas e tal, você ainda entende isso. Mas chega num ponto que a pessoa não consegue lidar e trabalhar isso no seu coração, vai levando ao que? Talvez uma depressão. Então, essa senhora dizendo: Olha, tem mais de 10 anos, eu não consigo falar do meu filho sem chorar. De fato, nós temos sim alguns tipos de lutos estudados, pesquisados, validados, portanto. E, no geral, a gente pensa no luto normal. É difícil falar em luto normal, mas normal no sentido de saúde, tá bom, gente? Realmente é isso aí, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Há quem diga que para cônjuge pode levar até 5 anos. Claro que depende aí de várias variantes, mas tem também o luto que é o patológico. O patológico é o doentio, portanto, aquele que se estende por mais de 5 anos. E a gente ainda tem o luto infinito, que é este que o sujeito não consegue elaborar. E aí ele passa a vida inteira como se aquilo tivesse acontecido muito recentemente. E a gente ainda abre um outro grupo, que é Sim. a melancolia. Né? Então é quando o sujeito que perdeu alguém, ele não consegue voltar para si. Então veja como esse assunto é importante. E Marcos, você disse bem da questão da gestação. Olha, na gestação realmente tudo é muito incrível, mas em termos emocionais e psicológicos, o marido chega ou pode a perder a esposa como mulher, porque naquele momento ela se identifica com o nenê, o que é saudável, e portanto ela sai do papel de mulher para o papel de mãe. E se o marido não estiver tranquilo, consciente,
ele pode inclusive reclamar essa ausência, esse distanciamento, porque a prioridade agora é o neném que não sabe viver sem a mãe. Verdade. E você levantou um ponto, Raimundo Alves, e para que todos nós possamos refletir, partindo da ideia que o luto não é tão somente a perda de uma perda física de uma pessoa, mas são pequenas perdas de pessoas, de valores importantes na nossa vida, não é verdade? Existem quantos casamentos que estão em luto? Quantos maridos que são viúvos com a esposa viva e vice-versa? Não é? O relacionamento ele não desabrocha, ele estacionou. Existe uma parede nos relacionamentos. E aquilo vai criando, né, aquele lodo, vai criando aquela situação, vai tirando aquela perspectiva. Porque quando o casal deixa de sonhar juntos, quando o casal deixa de ter perspectiva juntos, há uma perda sensível. E que leva geralmente a uma melancolia, a uma tristeza entre os cônjuges. Então, são coisas que talvez a gente nem para e pensa sobre isso, a importância de nós investirmos nos relacionamentos. Ou seja, talvez o luto mesmo, quando o luto chega, de fato, o luto real pela perda irreparável, é que nós entendemos o quanto é preciosa aquela pessoa para mim. Então nós precisamos valorizar a pessoa enquanto podemos. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a minha esposa, Silvana. Ela viajou, eu não pude viajar com ela ficou praticamente 30 dias longe. Então eu fui trabalhando isso e percebendo, eu falei, eu preciso investir mais, eu preciso ser mais cuidadoso, eu preciso ser mais amável, eu preciso ser mais atencioso, mais protetor para com ela, porque de fato a vida sem ela perdeu o sabor. Mas eu sabia que ela estava viva, estava bem, fazendo algo que era importante para ela, então eu estava feliz por isso, mas senti a ausência. Que coisa, hein? Que declaração. É isso aí, poxa, que beleza. Vou mostrar isso pra minha Cíntia. Precisa disfarçar as lágrimas, não. Muito legal, né? Poxa, gente, esse é o encontro do nosso podcast, é assim que acontece. Marcos, que coisa boa. Então veja, Marcos, nós experimentamos os 9 meses no útero da nossa mãe, que é um paraíso. Marcos, ali a gente não faz nada, apenas recebe. É um paraíso que a gente perde e aí a gente inicia a vida enlutados. Sim. Perdendo esse paraíso e vindo para um mundo que a gente desconhece, que a luz não está adaptada para a gente, o som muito menos, e a gente agora precisa respirar e fazer as coisas sozinhos. Claro, com a ajudinha ali da mãe, mas em uma condição muito diferente. Então a gente tem muita experiência com o luto. O luto nos acomete muito cedo. E, portanto, esse é um tema importante. A gente precisa falar em nossos grupos, em nossa família. E aí, Marcos, sabe um que me pegou? Nós sabemos o seguinte: a amamentação é um luto, tanto para a criança quanto para a mãe. Uau! Ô, louco, meu! Por exemplo, algumas mãezinhas, elas estendem o quanto pode a amamentação. Por quê? Porque ela não está apenas privilegiando a criança, ela está evitando a dor desse luto. É difícil. A separação desse corte. Desse corte, perfeito. Então veja, a minha experiência, minha esposa amamentou meu nenenzinho, nosso nenenzinho, e rapaz, eu sou o caçula, fui o último, então eu mamei um pouco mais, quase 4 anos. E aí, como é que alguém, veja isso, como isso é belo, como é que alguém que mama quase 4 anos consegue ver o projeto da esposa e interromper a amamentação com 2 anos e meio da sua criança? Isso pode gerar e gerou conflitos, angústias. Então veja, esse é um tema, esse é um exemplo para a gente entender que o tema é importante e que a gente precisa olhar para os pequenos, Marcos. Verdade. E daqui a pouco nós vamos convidar o professor Forrest Gates. Ele é conselheiro familiar, ele é teólogo, ele hoje trabalha lá nos Estados Unidos, no Tennessee, e ele vai fazer a aplicação bíblica
o que a Bíblia diz sobre esse tema luto, porque é um tema que mexe conosco. Todos nós, de uma maneira ou de outra, somos impactados pelo luto. Então, por favor, continue conosco. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos ainda, né, nós vamos convidar o professor Forrest Gates e ele vai abrir a Bíblia e falar o que a Bíblia diz sobre isso. Eu vou falar sobre as fases que, tecnicamente, nós falamos que existem, as fases, né, as etapas do luto, mas antes eu vou citar um poema de um conterrâneo seu, de um maranhense, um poeta que, de fato, ele na literatura, ele fez diferença, né, na geração, ele deu origem, de fato, à literatura romântica, o maranhense, o Gonçalves Dias, o Antônio Gonçalves Dias, né, e parece, embora que o título desse poema, parece que não tem nada a ver com luto, mas tem, porque neste poema, o Gonçalves Dias, ele abre o seu coração da saudade da terra querida, da distância, da beleza, da delícia que era a sua terra querida, né? Canção do Exílio, né? E é um luto, né? É um luto, é uma tristeza dessa separação. Então vamos, essa canção do Exílio, Gonçalves Dias, que era também advogado, jornalista, teatrólogo, né? Ele teve uma contribuição à literatura brasileira extremamente importante. Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Vamos lá, então? Um trecho apenas um trecho, para que nós possamos ter aquele sabor. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Gonçalves Dias. Vamos então às etapas no divã do psicanalista, hein? Vamos ver aqui essas etapas. As etapas. O luto geralmente passa pela negação, né? Primeira coisa, a pessoa rejeita, não aceita. Depois a raiva, a pessoa tem uma raiva, vem uma angústia, um misto de medo, de frustração. Depois a negociação, né? Ela começa a negociar com ela mesma, até mesmo com Deus, sobre essa situação, sobre essa situação do luto. Vem a depressão, que é um sofrimento realmente tremendo, e aceitação, é entender essa nova realidade, né? Vivendo sem a presença do objeto amado, da pessoa, daquela perda. Geralmente existem os especialistas falam muito sobre isso, a capelania também trabalha muito nessa linha, no tratamento, no cuidado emocional das pessoas em luto. Não necessariamente nem todos vão passar nessa ordem, ou tem que passar por essas etapas, mas existe realmente uma referência, o Raimundo Alves, quanto a essas fases do luto. Sim, é verdade. E aí, essa negação que você bem disse é justamente essa de esse avião não cai, essa ligação não está acontecendo, não é esse o diagnóstico, essa é a negação. E veja, essa negação, Marcos, essa negação é assim um retrato mais nítido possível de como é perfeito o nosso funcionamento, como funciona perfeitamente o nosso psiquismo. Porque a ideia da negação é, ao invés de romper com a realidade, a gente a nega. Senão, aquela informação, aquela ligação, ela faria a gente descolar da realidade. Então, em virtude de uma proteção divinamente providenciada, é uma proteção. Aí a gente diz, não pode ser. Aí depois a gente abaixa, começa a digerir, e aí vem as outras fases. Muito interessante isso, né? E talvez eu fecharia, Marcos, daqui 2 minutinhos você vai chamar o professor Gates, né? Dizendo que em termos de lutos por entes queridos, o que dói, o que pesa é o fato de a gente perder o lugar privilegiado que ocupávamos para essa pessoa.
Dar-lhe um exemplo. Meu pai foi a primeira pessoa, Marcos, a dizer que eu seria piloto. Ninguém mais disse isso. Então, quando ele foi embora, teoricamente, eu perdi a única pessoa que na cabeça dele, ele tinha um filho piloto. Isso pesa. Finalizo também, Marcos, dizendo o seguinte. O poema é maravilhoso, né? Poxa, que coisa boa. Obrigado por ter trazido. E dizer assim, Marcos, quando o luto é trabalhado, ele se torna saudade. Né? E saudade, como dizia o Rubem Alves, é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Se a gente não elabora, se a gente não passa, não experimenta o processo de luto, isso pode virar luto patológico, luto infinito ou melancolia. Eu trouxe duas frases aqui, e depois das duas frases, nós vamos convidar o professor Forrest Gates. Essa frase da Rainha Elizabeth II, eu achei muito interessante, muito pertinente. A Rainha Elizabeth II, ela disse: o luto é o preço que pagamos pelo amor. Essa frase também, o luto pode nos ensinar a valorizar a vida e as pessoas que amamos. Foi aquilo que eu falei, né, por ocasião da minha esposa estar viajando, já não era luto, mas assim, dá para sentir o que é estar sem aquela pessoa, a perder aquela pessoa, o peso, o significado disso. Então, hoje nós, junto com vocês, queremos convidar você, meu amigo, você, minha amiga, a participar conosco. Deixe, por favor, seus comentários lá no nosso canal, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Se inscreva em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, por gentileza, não nos deixe assim com sentimentos. Pequenos lutos, né? Lutos, né? Micro lutos. Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, tá? @Conexões Temas da Vida. Também você pode nos seguir lá no Instagram, no @ Conexões Temas da Vida, lá no Instagram. Vamos convidar, agora é um momento importante, convidar o professor Forrest Gates, ele que é conselheiro familiar, ele que é teólogo, direto lá do Tennessee, falando sobre o tema luto, a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre esse tema? Professor Forrest Gates, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Marcos, e muito obrigado, Raimundo, pela essa conversa. Realmente, muitas vezes esquecemos que essa perda não é só com um ente querido, é uma saúde, perda de saúde, um emprego, com certeza. Um amigo meu que era executivo, presidente de um multinacional, ele chegou à época de aposentar, né? E normalmente nós pensamos, poxa, que bom, né? Você chegou a aposentar, agora você vai viver sua vida. Mas ele falou comigo que ele sentiu falta, muito falta do prestígio, né? Da importância da luta, né? Dele ir para trabalhar, para investir, né? E participar. E ele estava lutando com a perda dessa posição, né? Essa situação dele. Então, muito obrigado pelas essas ideias, vocês compartilhando essas ideias todas, mas em poucos minutos, realmente a Bíblia fala muito sobre luto, mas que eu queria, nesses poucos minutos, mencionar uma situação no Evangelho de João, capítulo 11, que um grande amigo de Jesus, o Lázaro, estava doente. Então, suas irmãs, Maria e Marta, chamam Jesus, né, para chegar, porque eles conhecem, eles sabem quem é Jesus, sabem que ele pode curar essa doença do Lázaro e tudo estaria bem. Só que, de propósito, Jesus espera para chegar lá uns 2 dias depois de ouvir essa notícia. Deve ser uma viagem de 2 dias onde que ele estava. Então, quando ele chega em Betânia, o seu amigo Lázaro já estava morto. Mas Jesus fez isso de propósito, porque ele ia ressuscitar o Lázaro da morte e demonstrar a todas as pessoas que ele realmente é Deus na carne, ele é Deus conosco, né? Ele é o Messias, ele é o Cristo que estava profetizado para vir. E esse milagre de ressuscitar o Lázaro da morte seria mais uma prova, entre muitas, que ele é realmente o Deus
e ele é qualificado então para morrer na cruz para salvar toda a humanidade. Mas acontece que quando ele chega, a Maria e a Marta, elas ficaram frustradas, né? Com muito respeito, mas chegaram a falar: não, mas Jesus, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então, muitas pessoas, como vocês falam, existem essas etapas do luto, né? Da, dessa negação, não acredito, realmente isso não pode acontecer, não aconteceu. Essa raiva, existe isso, as pessoas passam a ter raiva. Ah, se o médico tivesse feito um trabalho melhor, meu pai não teria morrido. Ou Deus começa a reclamar com Deus, que Deus ou até dizer que ele não existe, porque se ele existisse, ele não ia permitir isso acontecer, ou Deus me abandonou e tudo mais. Então, as irmãs de Lázaro ficaram chateadas com Jesus, eles ficaram frustrados. E Jesus, a Bíblia ensina que por duas vezes nessas conversas ele ficou muito comovido, né? Tanto que em versículo 33 diz que ele chegou até a chorar. Não porque Lázaro morreu, mas porque ele viu o sofrimento das irmãs dele, que elas estavam passando, né? Deus nunca quis isso para nós. Ele nos criou na sua imagem para viver para sempre, mas por causa do pecado entrou no mundo, a morte passou por todas as pessoas, né? Então nós passamos pela morte. Mas a morte, para o cristão, é uma passagem só, passagem para a eternidade. E Jesus ele disse, se você crê nele, né, você, mesmo estando vivo, nunca vai morrer. E mesmo que tivesse morrido, né, tendo essa fé nele, você viverá. Então, é uma boa notícia. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, eu quero encorajar você que está passando por dificuldade para encarar a vida como a Bíblia relata, né? Esse mundo não é nosso lar, é temporário, nós estamos aqui por pouco tempo e é sua vez agora para criar esse relacionamento com Deus. Deus está fazendo de tudo para você o conhecer, sentir seguro na sua presença. Eu, pessoalmente, eu não tenho nem um pouquinho de medo de morrer. Eu tenho medo de sofrer, né? Porque ninguém gosta de sofrer, não queremos sofrer, isso é natural. Mas morrer mesmo, eu sei com toda convicção que eu estarei com Deus. Não porque eu sou bonzinho, que mereço, contrário, longe disso. Mas eu sei quem é Jesus. Eu sei o poder do sangue dele para me purificar, de me perdoar, de me fazer ser justo aos olhos de Deus, para que, pela essa graça, mediante a fé, eu possa viver eternamente com Deus. E a morte, então, é temporário. É só faz parte da vida. Agora, naturalmente, quando um ente querido morre, nós sentimos muita falta, mas por nós mesmos. Mas se a pessoa morrer em Cristo, nós sabemos que ela está muito melhor do que nós. E como Davi diz quando o filho dele, recém-nascido, faleceu logo após sua morte, faleceu após seu nascimento, né? Ele ficou em jejum, em oração por 7 dias, mas quando o neném morrer, ele se levantou e disse, né? Agora essa criança não vai voltar para mim, mas eu posso ir encontrar a criança, né? Então, se vivemos uma vida que agrada a Deus, Deus vai nos dar esse presente, esse galardão, essa graça de estar na presença dele com todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Amo muito esse podcast, né? Marcos, Raimundo, vocês são uma bênção na minha vida. Que Deus abençoe. Obrigado, Gates. Que palavra de encorajamento para nós, né? Essa questão do Lázaro, eu também, quando lembro desse texto, quando eu medito com a Bíblia aberta, a gente percebe que Jesus, ele entende perfeitamente a nossa dor, né? O nosso luto, e ele está pronto para nos abraçar. E ele vai dizer, né? Olha, vocês vão passar por aflições nessa vida, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E ele disse, olha, eu estou preparando um lugar. Eu não vou deixar vocês sozinhos e órfãos, eu estou preparando um lugar. Vocês vão estar comigo no céu um dia, na casa lá do meu pai. Tem muitos cômodos, cabe todo mundo. Não, basta, né, me amar, basta me conhecer. Então, Gates, a fé realmente faz a diferença, né? Esse depoimento que você nos trouxe, professor, sobre
Eu não tenho medo da morte, aí tem medo, claro, do sofrimento, né, de passar por lutas. Mas essa ressurreição de Lázaro, essa passagem bíblica, é algo extraordinário. Na vida de Jesus, tudo é extraordinário, não é verdade, professor? Temos que passar pelo luto, né? Assim, é natural. Quando meus pais morreram, foi de repente eles não estavam doentes, na verdade, mas eu fiquei surpreso com a minha própria reação, como isso mexeu com tanta força. Eu não esperava isso e incontrolável, né? Mas a gente aprende com a graça de Deus, com a força de Deus, de conviver com isso, e eu estou ansioso para encontrar com eles no céu. Raimundo Alves. Pois é, que palavra, que aplicação. Muito obrigado, professor Gates. Foi muito bom. Bom essa imagem de que o filho não vem, então o Davi pode e encontrou certamente com ele. Que imagem maravilhosa. Merece um quadro, certamente. Merece, merece. Eu ouvi uma frase que eu fiquei pensativo nela, que o luto não é uma doença, o luto é uma cura, no sentido de que quando nós superamos essas, sejam pequenos lutos e lutos maiores, quando a gente vai superando e vai aprendendo a viver, a valorizar mais as pessoas e a vida, e acima de tudo perceber a nossa fragilidade como ser humano, como indivíduo, e que a nossa força vem de Deus, vem na medida que nós confiamos nesse Deus, como o professor Forrest Gates nos instruiu, e saber para onde que eu estou indo. Então, o luto são situações que, infelizmente, nós vamos ter que passar. E também vamos deixar, né? Esperemos que não vamos deixar as pessoas em luto, né? No bom sentido, no sentido de que as pessoas gostavam da gente, né? Que a gente não criou tanto problema assim, não é, Raimundo? Então vamos colocar uma vírgula, né, no nosso podcast de hoje, ô Raimundo. Lembrando aos queridos, aos amados internautas, por favor, né? Esteja conosco no nosso canal exclusivo lá no YouTube, nos conheça, inscreva-se, comente, deixe aquele famoso like que só você pode deixar. @Conexões Temas da Vida. Professor Raimundo Alves, grande abraço, maranhense, da melhor qualidade, poeta e escritor, sou teu fã. Um abraço a todos. Marcos, muito obrigado. Obrigado ao professor Gates, a você, Marcos, a você, amigo, amiga que esteve conosco até aqui. E finalizamos de forma leve, apesar do assunto. Isso mostra que a esperança em Cristo torna as coisas um pouco mais leves. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.